há uma diferença entre a Bíblia escrita e a Bíblia revelada ao nosso coração. Porque a Bíblia fala sobre tantos assuntos, ela é tão grande, né? A Bíblia, muitos livros, muitos textos, muitos assuntos, sobre tudo. E aí, para você ter uma palavra vinda de Deus para o seu coração, para um determinado momento, é só Deus quem faz. Nós podemos conhecer a Bíblia inteira, de capa a capa, mas quando nós estamos passando por uma luta, por um desafio, é o Espírito Santo que sabe falar e nos convencer a respeito da vontade de Deus para nós. Porque a gente precisa que o próprio Deus fortaleça o nosso coração dentro de um versículo. Ele traz vida para o versículo dentro de nós. Então, se antes você estava triste, abatido, com medo, de repente você se levanta, reage, crê e vive o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo pegou aquele texto que antes era apenas um texto. A Bíblia, irmãos, ela sem o Espírito Santo é letra, é apenas mais um livro. Você sabia disso? Tem muita gente que lê a Bíblia, deixa a Bíblia aberta em casa, e isso não faz diferença nenhuma na vida delas. Agora, quando você pega a Bíblia e diz: Jesus, traz ao meu coração uma palavra, fala comigo, acende uma chama no meu coração, o que acontece? O Espírito Santo vem te dar uma força, um poder que só Ele pode fazer. E aí você consegue viver os planos de Deus, que são bons. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Olha bem, tem luta? Tem luta, claro que tem luta. Se não tivesse luta, não teria graça, irmãos. Fala para o atleta para tirar o obstáculo. Então é muito importante a gente entender o que significa para Deus ser um atleta de Cristo, um soldado de Cristo. Vamos abrir em Neemias, capítulo 4, verso 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava o quê? A arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Primeira coisa, quando Neemias perguntou para os irmãos, para os judeus: como está o nosso povo? Como está a nossa santa cidade? Ele não perguntou da boca para fora. Às vezes passamos pelas pessoas e perguntamos: está tudo bem? As pessoas nos perguntam: está tudo bem? E nós sentimos no coração que é apenas só mais um tudo bem. Não há interesse de verdade. Não há amor de verdade. Mas quando Neemias perguntou: como está a nossa terra? Ele estava perguntando de todo o coração. E o rei disse: o que você quer, Neemias, que eu te faça? Me mande até a minha terra para reconstruir os muros da cidade. Me mande, eu preciso ir. E a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que construíam os muros, eles tinham uma mão na obra e a outra mão na arma ou na espada. Alguns estavam com a espada na cintura e outro grupo com lanças, vigiando para que nenhum inimigo viesse impedir a obra. Foco, foco. Muitas vezes ficamos nos perguntando: por que essa situação está assim? Por que tanta dificuldade? Por que tudo dá errado? Por que eu não consigo avançar? Foco.
Foco. Os nossos olhos, irmãos, a Bíblia fala muitas vezes, nós vamos ver aqui, que Deus observa os nossos olhos. Onde está o nosso foco? E principalmente o foco, o olhar do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando muito, nos dedicando muito a algumas coisas, seja a família, seja o trabalho, seja até mesmo a igreja. Mas o nosso coração não está voltado na direção certa. E isso está em Provérbios capítulo 4. Não te deixes apartar dos teus olhos a minha palavra. Ele está falando principalmente, irmãos, é claro, dos olhos do coração. Os olhos do nosso coração precisam estar focados, voltados para a palavra de Deus, para aquilo que Deus se interessa. Então nós podemos estar nos dedicando muito em alguma coisa, mas se há orgulho, se há vaidade, se há idolatria, se há apego carnal, Deus não está se agradando. E nós podemos nos distrair muito fácil. A nossa atenção pode ser tirada muito fácil do propósito de Deus. Então quando a gente vê Neemias aqui, irmãos, a Bíblia fala que em pouquíssimo tempo aqueles muros foram reconstruídos. Neemias foi para aquele lugar com um propósito no coração. Ele sabia que Deus estava naquele negócio. Primeira coisa, você precisa saber se Deus está neste negócio que você está fazendo. E como que eu sei se Deus está neste negócio? Primeiro, paz. Você tem que ter paz naquilo que você está fazendo. Alegria de coração. Segundo, os valores de Deus, os princípios de Deus. Existe amargura no meu coração, existe vaidade no meu coração, existe sensualidade no meu coração. O que está predominando, o que tem dominado as minhas motivações neste negócio? Terceiro, Deus está sendo glorificado nisso. As pessoas, quando olham para a minha vida, elas conseguem ver Jesus na minha vida. Porque se você está fazendo alguma coisa, seja para Deus, para sua família, para suas finanças, e o que as pessoas conseguem ver é apenas uma pessoa dedicada, uma pessoa obstinada, uma pessoa decidida, isso para Deus não interessa. Deus não está interessado apenas em disciplina. Não está interessado. Deus quer disciplina com amor, com propósito, com santidade, com reino envolvido. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que o que eu estou fazendo, o reino de Deus está sendo honrado? Minha filha começou a estudar agora e veio cantando uma musiquinha de lá. E não parava de cantar, e agitada. Chegou mais esses dias, ela ficou mais agitada, porque a escola deu uma agitada nela. E aí, eu falei: Roberta, a gente vai ter que vigiar esse negócio, hein? Ler músicas, ideias. Só que aí passou. No dia seguinte, esse louvor que a Roberta as irmãs estavam cantando aqui, leva a cura para casa, leva a vida. A gente começou a cantar em casa. E aí cantando, Sofia começou a cantar também. Aí ficamos os três ali cantando, né? Na hora Deus falou comigo assim, ó: o mundo pode até lançar semente, mas quando ela chega aqui, vocês matam a semente e lançam outra. É assim. Aí eu fiquei pensando, e as famílias que não matam a semente maligna? Sabe o que acontece? Vai crescendo. Vai crescendo. Se o filho não chega em casa e ouve um louvor, o pai e a mãe não chamam para orar, antes de deitar não tem uma oração, antes da refeição não tem uma oração, os filhos nunca veem os pais se ajoelhando para orar, lerem a Bíblia. Enfim, irmão, se não há plantio, não espere ter colheita. Não espere ter colheita. Eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos, que minha família seja bem-sucedida. Então você precisa começar a plantar isso hoje. Tem que ter a nossa intervenção, irmãos.
As pessoas querem que Deus faça e aconteça, mas não há da nossa parte, às vezes, uma intervenção. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha através de mim e de você. Para os muros serem reconstruídos, Neemias teve que puxar as mangas da roupa, e ele teve que encarar o sol quente, teve que trabalhar. Nós estamos num momento de igreja onde as pessoas querem chegar e ver tudo prontinho. Irmãos, nós fomos chamados para trabalhar, é para servir. E não é servir de qualquer jeito não, quando me dá vontade não. Não é ir para culto quando me dá vontade não. Nós dependemos, ai de nós, irmãos, se não for a nossa alimentação diária da palavra, se não for um fortalecimento constante. Por quê? Porque o nosso coração depende desse fortalecimento. A nossa mente, a nossa alma, ela vai absorvendo tudo que a gente vai vivendo no dia a dia aí, o estresse que esse mundo gera. A tristeza, a carnalidade, a sensualidade, a maldade que está no mundo. Por isso que pai não tem paciência com filho, mulher não tem paciência com marido, nem marido com mulher, e está uma guerra. O mundo está numa guerra. Se nós não nos fortalecermos e entendermos o propósito de Deus na nossa vida, no nosso coração, não tem jeito. Não existe sucesso. Não espere ter paz, não espere ter alegria, não espere ter provisão de Deus. Porque tudo depende de como nós levamos o reino dele. Jesus disse: busque em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não está mandando ninguém ficar em casa sentado, sem trabalhar. Não. O que ele está dizendo é o seguinte: você vai trabalhar, mas a minha espada tem que estar na tua mão. Você tem que estar ligado. Você não está sozinho aqui, você está numa batalha. Você está construindo a sua família, mas existem inimigos querendo destruir sua família. Você está construindo as suas finanças, mas você tem inimigo. Você está tentando construir uma vida de paz, uma vida emocional na sua casa, mas você está numa batalha. Então, é uma mão no trabalho e a outra mão na espada, na palavra, o coração, irmãos, o coração. Estava ouvindo aqui, né, o louvor, aí tem uma hora que fala de Paulo, né, Paulo na prisão. A Bíblia fala que Paulo já havia passado da meia-noite, Paulo havia apanhado, estava com as costas, com certeza, ensanguentada, ele e Silas. Havia passado da meia-noite, já eles estavam presos, acorrentados, e haviam apanhado, tomado uma surra por causa do Evangelho. E eles começaram a cantar louvores e a orar. E a Bíblia fala que toda a prisão ouvia os louvores que Paulo e Silas cantavam. Irmãos, pensa bem. Não é a nossa luta que define se nós temos paz e alegria no Espírito Santo. Não é. Não é a nossa luta. Mas é aquilo que está cheio o nosso coração, daquilo que o nosso coração está cheio. Às vezes nós queremos ter tudo tranquilo, tudo maravilhoso, tudo em paz, para a gente poder servir, para a gente poder amar, para a gente poder perdoar, para a gente poder, enfim, fazer a vontade de Deus. Não. Tudo tem um nível, tá? Claro que nós passamos por níveis. Você precisa observar que nível você está. Senhor, eu consigo cantar louvores depois de uma perseguição como essa? Depois de apanhar, ficar preso? Eu não consigo ainda, Senhor. Mas esse é o meu objetivo. Esse é o meu alvo. Enquanto a gente ficar tentando dar desculpa para Deus, não vai dar certo. O que eu faço? Se submeta. Se submeta a Deus. Você pode dizer para Ele: Senhor, eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade de louvar, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de ir para a igreja. Mas ai de mim, Senhor. Eu estou com um problema. Agora, quando eu começo, irmãos, a dizer: é irmã Eulina, Senhor. É irmão Kevin, Senhor. É minha esposa, Senhor. São os meus filhos, Senhor.
Senhor, esse meu trabalho, Senhor, a gente fica igual Adão lá no Éden. Adão, por que você comeu desse fruto aí, Adão? Eu falei para você não comer. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí não tem conversa mais. Aí Deus corta o assunto. Então, quando a gente está passando por luta, sabe o que a gente faz? Senhor, está difícil. Está difícil amar essa pessoa. Está difícil. Está difícil servir o Senhor. Mas, Deus, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou prosseguir. Eu vou te amar. Eu vou te servir. E aí, você luta. Porque você apresenta para Deus. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos refletir nisso. Não tente justificar suas amarguras por algo que você ouviu de uma pessoa ou por algo que uma pessoa fez com você. Não justifique suas amarguras. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, curava ou sarava. O que acontece aqui, irmãos? O povo estava no deserto. É fácil viver no deserto? Não, né? Sol, sem água, comida ali limitada, não tem roupa nova, não tem shopping, não tem carro, não tem bicicleta, não tem ônibus, não tem nada. É fácil viver no deserto? Não. Isso justifica a nossa murmuração? Justificou para Deus aqui? Não. E o povo continuou murmurando contra Moisés. E aí o que aconteceu? As serpentes. Deus falou: vou deixar umas serpentezinhas, colocar esse povo à prova. E começou, irmão, gente morrer. As serpentes venenosas. E aí o que Moisés clamou? Falou: Senhor, vamos livrar esse povo das serpentes. E aí o que Deus fala para ele? Moisés, levanta uma haste, faz uma serpente de bronze, tá? Uma serpente de bronze. Bronze representa pecado no Velho Testamento. E todo aquele que olhar para a serpente de bronze, outra versão fala, fitando os olhos na serpente, ficará curado e não morrerá. Quem era? Aquela serpente estava representando quem, irmãos? Aquela serpente que o povo tinha que olhar para ficar curado. Jesus. Ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Então, quando o povo era picado pela serpente, eles deveriam olhar para Jesus para serem curados. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, e pelas suas feridas nós somos curados? Então hoje, irmãos, como que você fica curado? Como que você enfrenta o deserto? Como que você enfrenta as serpentes? Olhando para Jesus. Talvez alguém diga assim: eu não creio que o meu casamento, a minha família tenha jeito. Você precisa crer, sabe como? Olhando para Jesus. Eu não creio que as minhas finanças têm jeito, sabe como? Olhe para Jesus, porque tudo depende dele. Tudo depende dele. E o que é olhar para Jesus, irmãos? O que é olhar para Jesus? Lá em Hebreus 12:2, fala assim, não vou abrir não, vou citar para vocês. No verso 1 ele fala assim: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos para o alvo. Aí no verso 2 ele vai dizer assim: olhando firmemente para quem? Jesus. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você quer ter fé para enfrentar os desafios? Olhe para Jesus, porque ele é o autor e consumador da sua fé.
Você precisa entender o que Jesus te garante. Se Ele garante para você uma família restaurada, se você crer e esperar nele e fizer aquilo que Ele te manda fazer, pode ter certeza que Ele é fiel para restaurar sua família. E isso vale para qualquer área da sua vida, porque Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo nós temos o sim. Então, irmãos, o nosso problema não são os problemas. Eu falo isso aqui, já falei muitas vezes. O nosso problema, ele acontece se nós não estamos olhando firmemente para Jesus. Tudo depende desse alvo, da mira, do seu objetivo, do seu propósito. Se você estiver com um propósito firme em Jesus, ninguém te derruba, ninguém te atrapalha, ninguém te impede. Por quê? Porque Ele próprio não vai deixar. Agora, Ele conhece o nosso coração, irmãos. Se Deus olhar e ver que o nosso coração é um coração inconstante. O que é um coração inconstante? Ora eu estou firme, ora eu estou fraco. Ora eu persevero, ora eu desisto. Ora eu estou amando a Deus, outra hora eu estou amando o pecado. Sabe o que acontece? O diabo vai ver e vai dizer assim, olha, eu vou colocar um problema maior para esse cara, para essa mulher. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que ele é um pouco inconstante. Então, se eu colocar um problema ali, eu sei que ele vai desviar o que ela vai desviar. Eu sei que vai. E aí o adversário encontra, irmãos, um meio. Ele cria estratégias, sabe para quê? Para nos afastar do propósito do Senhor. É isso mesmo. É isso mesmo. E ele pode criar qualquer coisa. Uma antipatia. Ele pode criar um problema mesmo que você tenha que resolver, um problema financeiro, um problema de saúde, qualquer coisa. Foi isso que ele tentou fazer com Jó, foi ou não foi? Ele colocou tumores em Jó. Tumores, irmãos. Ele acabou com a família de Jó. Matou todo mundo. Olha bem. Deus permitiu? Permitiu. Os filhos de Jó também, né, irmãos? Eles não ofereciam nem sacrifícios a Deus. Era Jó que oferecia para eles, né? Acho que esses filhos de Jó também não eram muito firmes assim, não, né? E o que acontece? Jó intercedia pelos filhos e fazia o sacrifício para eles. Homens e mulheres casados já. Eles não ofereciam sacrifícios ao Senhor. Jó tinha que oferecer para eles. O que o diabo fez? Vou levar, vou matar todo mundo. Quero ver se Jó vai permanecer firme. Irmãos, é muito sério. É muito sério. A gente precisa crescer, amadurecer e parar de coisa de menino. Paulo fala assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, desejava como menino e fazia como menino. Depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. O que é coisa de menino? Ai, estou chateado com o Pablo, não vou lá não. Não gostei do que Pablo falou. Coisa de menino. Ai, estou com vontade hoje de, fazer um passeio. Lá na pracinha, tomar um sorvete. Não vou para a igreja não, vou tomar um sorvete. Vai tomar um sorvete. Pode sair caro esse sorvete. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos agindo como meninos. E Deus está dizendo, quando você vai crescer, tem 10 anos, tem 20 anos, que você teve uma experiência comigo, quando que você vai colocar o meu reino em primeiro lugar? Capítulo 7 de Mateus, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir o vento, e ela não vai ser abalada essa casa, porque ele coloca a minha palavra em prática. A gente está pregando aqui, descansa em Deus. Para de querer resolver a sua vida em 2 dias. Descansa em Deus. Mas não, a gente quer o quê? Não, tem que ser agora, tem que ser uma semana, tem que ser um mês. Eu tenho que resolver a minha vida em 2025. Você não vai resolver a sua vida em 2025. É Deus quem vai resolver a sua vida. A hora que você descansar nele.
Hora de comer, é hora de comer, hora de dormir, hora de dormir, hora de estar com a família, hora de estar com a família, a hora de fazer um passeio, hora de fazer um passeio, hora de vir para a igreja, hora de vir para a igreja. Mas a gente faz o quê? A gente faz uma bagunça, a gente inverte tudo, e aí sai muito caro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não aprendemos a olhar para a Bíblia como uma lei, a gente olha para a Bíblia como um jornal velho. Quando a gente olhar para a Bíblia como uma lei, lei é o quê? Fica sem declarar imposto para você ver. Fica sem colocar o documento do seu carro em dia para você ver. Fica. Lei é lei. Uma vez eu não fiquei atrasado aí para acertar o documento do meu carro, tinha uma blitz ali. E a coragem para passar? Passa. Lei é lei. E a Bíblia? Como que a gente leva a Bíblia? Ah, não. É bobagem. Não é assim também não. Deus não vai fazer assim também não. Claro que Ele não vai fazer hoje. Mas vai empurrando com a barriga. Não faça isso. Por quê? Gálatas 6, 7, 8. Aquele que semeia na carne colhe destruição. Uma hora a destruição chega. Para uns chega mais cedo, para outros chega mais tarde. Por quê? Eu acredito por causa do coração. Deus conhece o coração. Deus sabe que é aquele que conhece menos, teve uma experiência menor com Ele. Então Deus vai. Agora, aquele que já tem conhecimento, teve uma experiência maior, Deus sabe. Deus sabe também aquele que vai uma hora se arrepender, mas Ele sabe aquele que não vai se arrepender mesmo. Então vem logo. Não vou deixar mais nem 1 ano, 2 anos, nem 10 anos, não. Vem logo. Vem para casa mais cedo. Se eu sei que você não vai se arrepender nunca. Tem pessoas, irmãos, que vão viver 50, 60, 90 anos e não vão tomar uma postura. E aí a correção vem. Então aqui, irmãos, o foco. Onde está o foco do nosso coração? Para que eu estou vivendo essa vida? Eu comecei agora, né? Voltei a trabalhar de manhã, cheio de planos. Já fui lá, fiz um consórcio numa motinha, cheio de planos. E é gostoso, é bom. É bom, você já pensou trocar o sofá no final do ano, vou consertar aquele armário ali que está com a porta caindo já tem 3 anos, agora eu vou colocar um fechamento ali, você já começa a fazer planos, isso é saudável. Mas eu vou agora, por causa dos meus planos e projetos, começar a chegar atrasado aqui, eu vou começar a não orar, eu vou começar a não ler a Bíblia e trazer uma palavra para cá, rasa, fria para vocês, por causa dos meus projetos? É isso que Deus quer? Que eu falte culto porque agora o meu trabalho me deixou cansado? Irmãos, vamos deixar as coisas de menino, porque se queremos coisas grandes de Deus, devemos servir de maneira honrosa. Se queremos ter recompensa, como eu falei aqui dos atletas, que treinam muito, jogam muito, dão a vida por conta de uma bola que não vale nada. E nós? E Deus está olhando, irmãos. Deus, os anjos do Senhor estão olhando com muita seriedade para nós. Com muita seriedade. Não brinque, porque o diabo não está brincando. Ele não está brincando. Ele ruge como um leão. Se ele estivesse brincando, Pedro devia falar que ele ficava como um gatinho, né, à nossa volta, um cachorro. Não, ele fala leão. Ele ruge como leão. Ele tem sede de destruição. Ele tem sede de sangue, de morte, de destruição, irmãos. Mas aquele que resiste ao diabo, a Bíblia fala que ele foge de nós. Ele foge. O diabo tem que fugir de nós, irmãos. Fugir. Os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, nos livrando, nos guardando. Provérbios 3 fala que a sabedoria, ela tem vida longa, ela tem riquezas e honra, e todos os seus caminhos, as suas veredas, é de paz. É de paz. Como é bom desfrutar de paz dentro de casa, paz no trabalho. Eu cheguei, eu não sabia, irmão, se eu ia conseguir escola de manhã. Eu exonerei, pedi demissão, falando assim, lá na Serra. Fui lá pedir demissão. Alguns disseram, que loucura que você fez. Eu sou louco mesmo, sou louco, louquinho. Quando Deus fala comigo, irmãos, eu tenho que obedecer. E aí eu falei, Senhor,
está nas tuas mãos. E eu pensei, eu não sei, Roberto, eu acho que lá para março, abril, eu começo a pegar aí pingado aí, cargas horárias lá, não falta. Em Vitória não falta extensão, eu pego. Na primeira reunião, a diretora chega e fala, Daniel, tem 25 horas, carga horária fechada de arte. Você quer? Quero. Já comecei. Comecei o primeiro dia de aula, irmãos. Já trabalhado na mesma escola. Chego lá, saio daqui de ônibus, 6 horas da manhã, 10 para 7 eu estou lá. E volto, acabou a noite, venho para casa. Venho de ônibus também. Estou deixando o carro com a Roberta. Deus tem para você promessas. Deus, ele sabe, irmãos, ele sabe. Ele sabe o coração, irmãos. Eu falei para Deus, Senhor, falei muitas vezes aqui nesses 3 anos, contas atrasadas, irmãos. Mas meu dízimo nunca faltou ali, ó. Contas atrasadas, muitas. Estou confessando esse pecado para vocês. Porque o pastor tem que ter suas contas em dia. Mas eu falei, Senhor, não vou deixar faltar. E Deus, irmãos, tem me honrado. Tem honrado. Eu falei aqui a escola da minha filha. A Mara falou comigo. Olha, foi Deus, porque você conseguiu uma vaga naquela escola ali. Irmãos, eu fiz a inscrição no mesmo dia. Pergunta para a Letícia, eu trabalho em secretaria, se é assim. Eu fiz no mesmo dia a inscrição. A menina lá da outra escola fez para minha filha. A Roberta falou, amor, vamos esperar. Eu falei, não, nós vamos lá e nós vamos conseguir essa vaga hoje. Cheguei lá, o rapaz falou, não tem. Você vai ter que esperar semana que vem. Já fiz uma chamada. Conversei com a diretora, fui para casa no mesmo dia. Vem aqui amanhã, se tiver interesse, traz os documentos da menina. A Roberta foi a primeira a chegar lá, irmãos. A gente quer as coisas, mas a gente fica sentado, irmãos, esperando. A gente fica sentado porque a nossa criação às vezes também foi assim. Hoje eu vi uma menininha, estava lavando o carro lá no condomínio, uma menina de 6 anos, atravessando a rua do condomínio lá, porque lá passa carro, é igual um bairro aquilo lá, né? A menina atravessando a rua para jogar o lixo fora. Falei, assim que vai ser lá em casa. Fez 6, 7 anos, já vai jogar lixo fora, já vai servir dentro de casa. Hoje as crianças crescem, os adolescentes crescem, irmão, só estuda, faz mais nada, vira um preguiçoso. Aí depois, o pai e a mãe ficam desesperados, porque o filho não quer trabalhar. Você ensinou o que para ele? Agora começa a colocar na cabeça dele com amor, com insistência, com sabedoria, com oração, para transformar o coração, porque agora para transformar é muito mais difícil. Coloca esse menino para trabalhar, essa menina para trabalhar. Vamos pôr de pé, vamos orar.